Glórias a Deus. Você que achou, diga amém. Aleluia. Livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Sobre essa mensagem, irmãos, sobre essa palavra, Deus enviou uma mensagem hoje. E o tema da ministração é do Cronos ao Kairos, a perfeição no tempo de Deus. Amém? Essa mensagem Deus enviou não foi para ministrar para a igreja. Na verdade, essa mensagem Deus enviou para a minha vida. Era eu que estava precisando dessa mensagem. Deus falou comigo poderosamente aqui na casa do Senhor no momento que eu precisava ouvir essa mensagem. E Deus falou comigo, Deus trouxe paz ao meu coração sobre essa mensagem, sobre algo que eu precisava ouvir de Deus. E Deus dirigiu para que eu utilizasse o que Ele falou para a minha vida, para que eu trouxesse uma mensagem para a igreja. Isso já fazem 3 meses. Então, o Espírito Santo direcionou o pastor para que me desse a oportunidade e a mensagem então veio de Deus para nossas vidas, amém? Então o que eu quero dizer para os irmãos hoje, que essa mensagem foi para a minha vida, mas eu estou compartilhando com os irmãos aquilo que Deus falou comigo, amém? Irmãos, vocês vão ouvir muito hoje isso. Obrigado, pastor, Deus abençoe o senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. A palavra tempo, irmãos, ela origina-se do latim tempus, significa tempo, estação ou momento. Lá no dicionário Michaelis, se você procura a tradução de tempo, ele vai dizer que tempo é um período de momentos, horas, dias, anos, e que os eventos se sucedem criando as noções de presente, passado e futuro. Também pode se referir à cronologia, e então vem da palavra cronos, épocas históricas, circunstâncias oportunas ou a condição atmosférica. Na física, chama-se uma dimensão do universo. Lá em 1748, Benjamin Franklin, alguém já deve ter ouvido falar dele, um dos presidentes norte-americanos, ele cunhou a célebre frase, uma frase bastante conhecida de todos nós. Quem nunca ouviu a palavra dizer, tempo é dinheiro? Ou como os americanos gostam de dizer, time is money. Antes de Benjamin Franklin, um filósofo grego chamado Teofrasto, ele foi sucessor de Aristóteles, lá em 322 a.C. Esse célebre filósofo, ele disse que o tempo era a coisa mais preciosa que o homem podia gastar. Por que o tempo é algo tão importante, é um recurso tão definitivo? Existem 3 coisas que nos fazem refletir a respeito do tempo. Primeiro, escassez absoluta. Ao contrário do dinheiro, irmãos, tempo é algo que, se você perder, ele nunca mais você vai recuperar. E você não vai ganhar ele de volta. Tempo também é uma moeda de vida, porque você faz cada escolha da sua vida e você troca uma parte do seu tempo por essa escolha que você faz. E também o tempo é algo que a gente classifica ele como igualdade, porque independente da sua condição financeira, você vai receber todos os dias a mesma porção de tempo que eu. Ninguém aqui vai receber mais ou menos tempo. O tempo ele vai ser dado para nós exatamente na mesma proporção. A gente já viu várias frases a respeito de tempo, né? Algumas bem famosas, bem conhecidas, né? Quem nunca ouviu falar, né, que
tempo é ouro. Isso é um ditado popular. Existe um provérbio italiano que fala que quem ganha tempo, ganha tudo. Tempo cura o que a razão não consegue curar. Isso é um provérbio em inglês. Tempo é o senhor da razão. Essa eu sempre ouvi da minha irmã, que fala sempre isso para mim. Mas o filósofo Sêneca também diz que o tempo é o senhor da verdade. Falando tanto em tempo, irmãos, e hoje nós vivemos numa sociedade que afirma o tempo todo que está sem tempo. Hoje nós ouvimos as pessoas dizer todo o tempo, né? Meu tempo é curto. Eu precisava ter mais que 48 horas. Se eu tivesse um dia com 360 horas, ainda assim não seria suficiente. Todo tempo a gente tem ouvido, né, as pessoas dizerem que estão sem tempo. E há um tempo determinado para todas as coisas. A gente vive hoje numa sociedade imediatista, onde tudo o que a gente faz precisa ser rápido, porque a gente está sem tempo. Quer um exemplo? Restaurantes fast food, comida rápida. O Pix, como é que o Pix agilizou a nossa vida, né, irmãos? Quem é mais antigo, lembra que para você fazer uma transferência para alguém, tinha que fazer uma TED, esperar 24 horas, ou um DOC, que demorava mais, ou ir até o banco, e hoje, com apenas um apertar de dedo, de botão, você faz uma transferência imediata. Aplicativos de transporte, hoje você precisa se locomover em Uber, 99, que leva você para lá e para cá, de uma forma muito mais rápida do que antigamente esperar um táxi chegar. Micro-ondas e air fryer. Quem tem em casa sabe como isso agiliza a nossa vida. E o WhatsApp, então, o que dizer dele? Substituiu as ligações, as cartas, por uma comunicação instantânea. Tudo isso veio para nos fazer ganhar tempo. E mais curioso, parece que a cada dia nós estamos ficando mais sem tempo. A gente passou a viver em uma sociedade que prioriza as experiências imediatistas. É só a gente observar hoje como os relacionamentos são tratados. Tudo é superficial porque você precisa ganhar tempo. Se não dá certo, a gente separa. Não existe mais um tempo para você esperar para amadurecer aquela relação, para saber se vai dar certo, não. A primeira oportunidade que tem uma desavença, destrói a relação. Porque eu não tenho tempo para ficar perdendo com relacionamentos que não me agregam nada. A gente vê a nossa própria alimentação, o tal do fast food. Por que criou-se o fast food? Para a gente comer rápido, para a gente ganhar tempo. Uma refeição de qualidade que você senta com a pessoa na mesa e aí você tira uma hora e pouco para conversar, para colocar o papo em dia, não dá tempo. Eu preciso comer rápido, porque meu dia é curto. Eu mesmo costumo fazer, infelizmente, né? Porque é errado isso. Come rápido, tem que voltar rápido para fazer as coisas. O que isso tem criado no meio da nossa sociedade? Hoje vivemos no meio de pessoas que têm uma fragilidade absurda, onde a gente não aplica mais o famoso ócio criativo. Para quem nunca ouviu falar, é aquele tempo que você para não fazer nada e você põe a sua mente para você trabalhar ela com coisas novas, para você criar coisas novas. Mas hoje ninguém mais tem tempo para isso. E há um tempo determinado para todas as coisas. Hoje nós vivemos, irmãos, num tempo em que o dia não é suficiente, 24 horas para nós já não atende mais a nossa necessidade, a nossa demanda. A gente coloca no nosso dia cada vez mais e mais atividades para preencher o nosso tempo, e a gente se esquece que biologicamente esse acúmulo de atividades é superior ao tempo que a gente tem de 24 horas, porque você não vai ficar 24 horas por dia acordado, você precisa dormir. Você precisa dividir o seu tempo, e a gente, no tempo que a gente deveria ter de descanso, de relaxamento, do ócio criativo, a gente está colocando mais e mais atividades. A gente vive numa geração da pressa. Tudo é imediato, tudo é rápido, tudo é urgente. Isso aqui ficou muito gravado para mim. O homem ganhou velocidade, mas perdeu a paz.
Quanto mais a gente corre atrás do tempo, mais nós nos afastamos da tranquilidade de Deus. E há um tempo determinado para todas as coisas. Qual é a consequência, irmãos? Princípio da física. Toda ação gera uma reação. Qual a consequência que nós estamos tendo de viver nessa pressa toda? A ansiedade, irmão, se tornou epidemia silenciosa. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 359 milhões de pessoas no mundo sofrem com transtornos de ansiedade. O Brasil aparece entre os países mais ansiosos do planeta, 18,6 milhões de brasileiros afetados, quase 10% da nossa população vive algum tipo de transtorno de ansiedade. A geração mais conectada da história se tornou a mais ansiosa. Porque nós, hoje, sobrecarregamos a nossa vida em diversas atividades, rápidas, muitas vezes, nesse nosso acúmulo de atividades, esquecemos de reservar um tempo para Deus. Olha que curioso. Eu arrumo tempo para tudo. Mas, na hora que eu preciso separar um tempo, e não é qualquer tempo, um tempo de qualidade para Deus, eu descubro que eu não tenho tempo para Deus. Ir à casa do Senhor é cansativo, orar é desgastante, separar um tempo de qualidade para estar na presença de Deus não é mais a minha prioridade, porque o nosso tempo é curto e nós não temos tempo para Deus. E quando a gente acha tempo nas nossas agendas lotadas para falar com Deus, a gente fala para Deus nos atender no nosso tempo, no nosso cronos. E a gente se esquece que o tempo de Deus é diferente do nosso. Essa aqui foi engraçada, irmãos. Isso aqui veio aqui na minha mente, eu não sei nem por que eu anotei isso aqui, mas foi muito tremendo. Foi o Espírito Santo que deu essa passagem aqui. A gente faz uma oração no padrão miojo, 3 minutos, e queremos que Deus nos atenda no padrão iFood. Se em 30 minutos o senhor não me atender, o senhor me paga uma multa. É desse jeito que a gente se relaciona com Deus. E há um tempo determinado para todas as coisas. A pressa é a tentativa humana de forçar o Kairos a acontecer dentro do nosso cronos. Eu quero que o tempo de Deus se adapte ao meu tempo. Porque eu não tenho mais paciência de esperar o tempo de Deus. Mas há um tempo determinado para todas as coisas. Vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia. Vamos olhar dentro da Bíblia exemplos de pessoas que se apressaram, que ultrapassaram o tempo de Deus e que pagaram um grande preço. É o exemplo mais clássico. E esse aqui, para mim, foi de tudo assim que eu busquei na Bíblia, que o Senhor me direcionou. Esse exemplo aqui, para mim, ficou muito claro pela a forma como a Bíblia relata isso que aconteceu. Pega o exemplo de Saul. A ansiedade, irmãos, faz o homem tomar decisões antes do tempo. E decisões apressadas podem destruir anos de promessa. Saul perdeu um reino, irmãos, porque não soube esperar alguns minutos. Saul não foi escolhido por Deus, mas Deus colocou ele lá. O povo escolheu, tá bom, Deus colocou um rei porque o povo pediu, era o Senhor que colocou ele lá.
Ainda que não fosse a vontade perfeita de Deus, mas Deus concedeu o desejo do povo. O povo apressado, né? Dá um rei, dá um rei, me dá um rei. Deus deu. Já começou daí, né? Deus ter que fazer a vontade do povo apressado. Mas Deus deu Saul, e era para Saul ser o rei que Deus, não que Deus escolheu, mas tudo bem, era a vontade permissiva de Deus. E o que Saul fez? Lá 1 Samuel 10, 13, 14, a palavra de Deus diz assim, né? Olha aqui, irmãos, é essa parte que eu quero que você reflita. Sucedeu que, acabando ele de oferecer o holocausto, eis que Samuel chegou. Saul lhe saiu ao encontro para o saudar. Ele acabou de oferecer o holocausto que não era a vontade de Deus, porque ele estava apressado e o povo acelerando ele, e Samuel não via, ele achou que o tempo já tinha passado, não era o tempo de Deus, era o meu tempo. Saul ali naquele desespero, não, tem que fazer, porque o povo está pedindo. Ah, Samuel não apareceu, vou eu fazer o holocausto. Fez. Lembra da lei da física? Rotação e uma reação. A ação de Saul gerou uma reação. Direto do trono de Deus. Então disse Samuel a Saul: procedeste neciamente e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. Porque agora o Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Porém agora não subsistirá o teu reino. Olha o que a nossa pressa pode gerar. Se um homem que Deus levantou, que ia confirmar o reino dele, perdeu o reino, perdeu tudo que tinha, porque foi apressado, e o que dirá de mim e de você? Já parou para avaliar o que a minha, a sua pressa pode causar? Há um tempo determinado para todas as coisas. Mais um exemplo. O povo de Israel no Egito. Caminhada no deserto, segundo relatos que eu pesquisei. Deveria durar 11 dias. Durou 40 anos. Por quê? Porque havia um povo murmurador, apressado, desesperado, que queria respostas imediatas. Um povo que viveu 400 anos como escravo e depois, em 10 dias, queria que a vida dele estivesse toda resolvida, porque não sabia esperar, porque acelerou. Eu imagino que Moisés. A gente fala, né, a gente escuta bastante, tem que ter a paciência de Jó, não, tem que ter a paciência de Moisés. Porque liderar mais de 2 milhões de pessoas revoltadas, gritando, brigando, querendo te pendurar de cabeça para baixo. E esse homem perseverou. 40 anos, que era para durar 11 dias. Porque um povo revoltado, apressado, imediatista, quis fazer a sua vontade e não esperar o tempo de Deus. Deus manda 12 espias para espiar a terra prometida. 10 voltam murmurando, olhando só a dificuldade. 2 retornam olhando o copo meio cheio. Os outros 10 olham o copo meio vazio. Obviamente que pela quantidade, né, 10 para 2, a proporção de quem estava olhando a situação difícil era muito maior de quem olhou a situação de uma forma boa. 10 inflamou todo aquele povo. Mexeram com Deus, Deus se ira. Por Deus ali ele já teria dizimado todo mundo, né? Moisés interfere, né? Sempre ali Moisés intercedendo pelo povo. Deus fala, pela sua desobediência, vão ficar 40 anos. 1 ano para cada dia que os espias foram olhar a terra. Sabe o que foi mais grave? Não foram só os 40 anos. Foi não entrar na terra prometida.
Imagina Deus falar para mim, para você, você vai esperar e não vai entrar. Porque você é rebelde, porque você quer as coisas do seu tempo, porque você não sabe esperar. Há um tempo determinado para todas as coisas. A gente não tem poder para adiantar o tempo do Senhor na nossa vida. Mas a gente tem poder para atrasar. O povo de Israel mostrou isso na Bíblia. Que poderia ser um tempo curto, se tornou um tempo longo. O ponto não foi só o povo murmurador não entrar. Tinha duas pessoas ali daqueles 12 espias, Josué e Caleb, que estavam com a visão da terra prometida. Eles não olharam a dificuldade, eles olharam a oportunidade. Vai ter gigantes, com certeza eles devem ter visto ali aquela situação toda como uma oportunidade de um aprendizado. Vamos aprender a lutar contra esses gigantes, vamos aprender a tomar posse da terra prometida, vamos aprender a crescer, que é a nossa fé. Óbvio, eles viram a dificuldade, com certeza eles imaginaram ali que se olhasse pela visão natural, era muito mais difícil conquistar aquela terra, com tudo que eles enxergaram, mas eles olharam a oportunidade de crescimento, de aprendizado, de se desenvolver. Aqueles dois homens que tiveram a visão da terra prometida, não entraram na terra prometida assim que eles olharam. Eles tiveram que esperar os 40 anos. Sabe o que Deus falou para mim? Nessa passagem bíblica? Cuidado com quem você traz para o seu convívio. Pessoas erradas podem atrasar o tempo de Deus na tua vida. Cuidado com quem você tem andado. Aprenda a andar com pessoas que têm a mesma visão que você. Porque é muito mais fácil nós nos corrompermos, e eu falo nós me incluindo também, do que a gente converter alguém. E eu não estou dizendo que o meu e o seu papel não seja fazer com que as pessoas venham conhecer a Jesus. O que eu estou dizendo para mim e para você é para a gente se atentar com quem que a gente anda, para que essas pessoas não façam a gente sair do caminhar com o Senhor. Avalie quem está à sua volta. Josué e Caleb pagaram o preço por um bando de gente que não obedecia a Deus, que não estava atento para ouvir a voz de Deus, que só olhava a dificuldade e não olhava a oportunidade. Seja seletivo com quem você anda. Cuidado com as suas companhias. Não deixe o nome de Deus ser escarnecido no meio de rodas de pessoas que não honram o nome de Deus. Por mais que você esteja ali no meio, olhe a sua volta. A gente ouve bastante no meio corporativo que nós somos a média das 5 pessoas com quem nós nos relacionamos. Avalie quem são as pessoas com quem você se relaciona, para que você não venha perder a promessa de Deus, para que você não venha atrasar a promessa de Deus na tua vida. Tem situações, irmãos, que a gente sai do deserto, mas o deserto não sai da gente. Quando você passar pelo deserto, não olha para aquilo como algo que ficou incrustado em você. Não, olha aquilo como uma oportunidade de pessoas enxergarem o poder de Deus transformando a sua vida para que você venha a ser um testemunho vivo, para que pessoas possam ser alcançadas pelo Evangelho através da sua vida, da obra de Deus na sua vida. Não faça do deserto por onde você passou o seu motivador de vida. Use o seu deserto como o exemplo do que Deus pode fazer. Use o tempo de Deus que você passou pelo deserto como referência para as pessoas serem alcançadas pelo Evangelho através do seu testemunho.
Há um tempo determinado para todas as coisas. E a Bíblia traz para nós exemplos de homens que souberam esperar o tempo de Deus, que perseveraram. O exemplo mais clássico que a gente tem, eu tenho como referência bíblica, o exemplo de José, recebeu um sonho, mas levou 22 anos para viver esse sonho. E não foi 22 anos de uma espera tranquila. Não, foram 22 anos sendo escravo, prisioneiro, acusado injustamente daquilo que ele não fez, sendo esquecido, mas 22 anos perseverando. Davi, ungido a rei, levou 15 anos para tomar posse do trono. Foi perseguido, quase foi morto, teve a chance de antecipar o seu reinado, né? Poderia ter matado Saul, não o fez. Soube esperar o tempo de Deus. E Jacó, 14 anos esperando pelo seu casamento. Viveu 7 anos ali fiel ao seu sogro, foi passado para trás. Bem, eu espero, tenho uma promessa, mais 7 anos. Esperou, perseverou, não desanimou, por 14 anos trabalhou, foi fiel na sua obra que ele tinha ali, no seu compromisso com o sogro, e recebeu a sua promessa, porque soube esperar o tempo de Deus. O que falar do nosso Jesus? 30 anos para começar a exercer o seu ministério. 30 anos. Pô, ele era Deus, irmãos. Ele podia começar a exercer o ministério no ventre da mãe dele, ali, na hora que nasceu o primeiro choro dele, já podia ser uma profecia. Ele era Deus. Ele esperou 30 anos. Porque ele sabia o chamado que ele tinha. Ele sabia que tem um tempo determinado para todas as coisas. Sabe qual é a semelhança dessas 4 figuras que eu trouxe para vocês? É que você procurar na Bíblia, você não vai encontrar nenhum deles reclamando que o tempo de Deus ainda não tinha chegado na vida deles. Você vê os salmos de Davi falando: Senhor, me livra dos meus inimigos, Senhor, arranca meus inimigos de minha frente, Senhor, me dá força. E aí ele clama a Deus, mas não fala: Senhor. Tem um salmo, né, que fala: Senhor, apressa-te em dar a minha vitória. Mas só que a gente pega, né, salmos de Davi, que ele fala: esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim. Esperei com paciência no Senhor. Há um tempo determinado para todas as coisas. Jesus, no seu ministério, confundiu muitas pessoas, né? Um exemplo muito claro assim que eu vejo da caminhada de Jesus, né? Lázaro, por exemplo, todo mundo correndo atrás de Jesus: vai, Senhor, se tivesse chego aqui, meu irmão teria morrido. Não era o tempo. Lázaro morreu, ficou 4 dias na cova, já devia estar fedendo. Jesus não estava preocupado ali com a situação, ele estava preocupado que era o tempo de Deus para ele fazer aquela obra, não o tempo das irmãs, ou o tempo das pessoas que foram atrás dele buscar esse adiantamento. Ele sabia qual era o tempo para fazer aquela obra. Foram 4 dias para que o nome de Deus fosse glorificado. Porque se Lázaro tivesse sido ressuscitado ali no momento que morreu, talvez o impacto para nós hoje não seria o mesmo de saber que aquele homem morreu e ficou 4 dias morto. Tudo que Deus faz é perfeito. Quantas vezes a gente vê, né, Jesus fazendo milagres onde as pessoas estavam aceleradas, os discípulos dentro do barco, ali no meio da tempestade: Senhor, não te importa que pereçamos? Jesus ali dormindo, no meio da tempestade. Olha o exemplo de Jesus para nós: descansa aí. Descansa aí, Adilson. Calma teu coração.
Eu estou no meio da tempestade, Senhor. Quieta-te e saiba que eu sou Deus. Porque Ele acalma a tempestade, mas é no tempo dele. Não é no meu tempo, não é no seu tempo. Porque o tempo de Deus é perfeito. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Diante disso, irmãos, eu trago para vocês o testemunho da minha vida que eu tenho vivido nesse pouco tempo que eu estou caminhando com Jesus. Eu me converti em 2001. 2002. 2002 começa o que eu chamo de tempo da correção. Eu comecei a trabalhar muito jovem, irmãos, vindo de uma família humilde, então com 14 anos já fui atrás dos meus sonhos, porque meu pai, uma família de 11 irmãos, né, não tinha como dar muito conforto para os mais novos, né, que era eu e minha irmã. Ele teve que trabalhar cedo, e eu fui, desde jovem, comecei a trabalhar, então com 14 anos já trabalhava, já tinha meu salário, então comecei a achar que eu era dono do meu nariz. Como todo jovem, né, saía fazendo as coisas sem muita sabedoria, não conhecia Deus, não vinha de um lar cristão, então assim foi a minha adolescência, chegar à fase adulta, até conhecer a minha digníssima esposa. E ali Deus começou o processo que eu chamo do processo do tempo do tratamento, tempo da correção. Um jovem altamente arrogante, altivo, que achava que não precisava de ninguém, que tinha nas suas convicções, nos seus alicerces, uma estrutura que lhe se apegava. E em pouco tempo aquilo ruiu tudo. Nós passamos a morar juntos, né? Construímos uma casa no fundo da casa da minha mãe. Naquela casa ali eu apliquei todos os meus recursos que eu não tinha, me sustentando em cima de algo que eu achava que ia vir, que não veio, que era uma promoção do trabalho. Aliás, eu não me lembro de algumas pessoas contar isso, né? Eu sou um exemplo. Eu recebi uma promoção, não recebi o salário. Me deram a promoção, o salário não veio. Mas eu fiz todas as minhas despesas contando que o salário que viria e não veio. Tempo da correção. Deus precisava me corrigir para me tirar da altivez do altar onde eu achava que eu estava. Eu me lembro, irmãos, isso ficou muito gravado na minha memória, porque é um testemunho que eu vou contar para todas as pessoas por onde eu passei. A Elaine estava enferma em casa. A gente entrou numa dívida. Eu brinco muito, né, que a gente entrou num processo de dívida. Que eu fiz tanta dívida, irmãos, para essa situação, que eu falo, né, que naquela época, se eu anotasse todas as minhas dívidas que eu tinha, em pedacinhos de papel, jogasse elas para o alto e falasse, só vou pagar as que ficarem flutuando. Ficava umas 5 assim paradas no ar, assim, de tanta dívida que eu tinha. Deus foi tão misericordioso conosco, irmãos, que só não deixou faltar o arroz e feijão dentro de casa. Mas o resto faltou tudo. Faltou dignidade, veio a vergonha. Era Deus tratando. Eu precisava daquele tratamento. Era o tempo do tratamento. Irmãos, aquele dia que eu fui numa farmácia lá na Lapa comprar um remédio para a Elaine, estava enfermo em casa, eu não tinha mais crédito, não tinha dinheiro, não tinha nada. Naquela época eu tinha um talão de cheque que você ainda conseguia passar cheques predatados. Olha eu contando a minha idade. E eu me lembro de uma farmácia na Lapa que aceitava cheque para 100 dias. Era o que eu conseguia fazer. Em 3 meses e meio eu dava um jeito de arrumar um dinheirinho para pagar aquele remédio. Fui na farmácia, peguei os remédios, na hora de passar o cheque, consultar o CPF. Bingo! Meu CPF estava sujo.
sabia. Sabe a história do selinho? Passa o selinho, vai que cola. Eu tentei, né? Eu precisava, era uma necessidade, era uma emergência. Eu lembro as palavras daquele farmacêutico olhando para mim, aquela cara triste dele, porque ele se comoveu da minha situação, porque eu não estava ali comprando besteira, estava comprando medicamento. E aquele farmacêutico disse para mim, olha, infelizmente eu não posso liberar para você porque o seu CPF está bloqueado. Aquele dia eu saí daquela farmácia, olhei para o céu, falei com Deus, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. Eu não sou digno de comprar um medicamento para levar para casa para minha esposa que está enferma. Foi a primeira vez que eu ouvi ali Deus falar claramente comigo. Agora que tu reconheces que eu sou Deus na tua vida, vou eu te levantar desse cativeiro. Nossa, foi da noite para o dia, Deus deu um estalo e resolveu a tua vida? Não, irmãos. Foram 3 anos depois que Deus falou comigo naquele dia. 3 anos no deserto. 3 anos passando provação. 3 anos na escassez. Mas foi necessário. Era o tempo da correção. Deus estava tirando as arestas. Deus estava moldando o vaso. Ali era o vaso indo para a olaria, sendo transformado. O Espírito Santo me permite estar aqui nesse altar, dando esse testemunho, porque aquele tempo foi necessário, o tempo do deserto foi necessário na minha vida. Era necessário aquele tratamento para transformar o vaso, porque Deus sabia o que Ele tinha na minha vida. Ele sabia aonde que eu iria chegar, mas para isso era necessário ser tratado. Você quer saber, irmãos? O melhor tratamento que eu poderia ter recebido. Porque naquele momento eu aprendi a ser humilde. Eu aprendi a reconhecer que Deus era superior às minhas vontades. Não passou rápido, não, irmãos. Foram 3 anos ali na prova, mas perseverando, lutando a cada dia, na vergonha, na humilhação, mas perseverando. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Passou aquele tempo, Deus foi tratando, foi trabalhando e foi levantando a gente. E louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo nos trouxe uma disciplina, onde eu principalmente, eu passei a aprender na escassez a administrar a minha vida financeira. Porque eu não tinha controle, não controlava o que eu gastava, não controlava o que eu recebia, então se perdia fácil. Vivia com um monte de cartão de crédito para mostrar status, não sei para quem, que era cartões todos sem limite, todos estourados. Ilusão. Quanta ilusão a gente cria na nossa mente para querer mostrar para as pessoas que a gente tem condições, que a gente pode alguma coisa. A única coisa que eu consegui, querendo mostrar para as pessoas que eu conseguia algo, foi uma dívida que levou 3 anos para ser paga. Mais a humilhação, a vergonha, mas foi necessário. Eu louvo a Deus por esse tempo que eu passei, irmãos. Passou tudo isso. Quando a gente acha que sabe tudo de Deus, quando a gente acha que está bem agora, né? Cheio da presença do Espírito Santo, eu senti tudo de Deus agora, porque passei por esse deserto, aprendi tudo. Então chega o ano de 2024. Quando eu achava que já tinha experimentado todas as experiências com Deus. Em 2024, a Elaine descobre um câncer de mama, triplo negativo, um dos mais invasivos que tem. Começa o tratamento.
em maio, né? Maio, a Elaine começa o tratamento. Julho começa o tratamento. Agosto, sou mandado embora do trabalho. Setembro, a dona da casa onde a gente morava pede a casa. E eu que achava que já tinha vivido tudo. Então, em 2024, eu descobri que eu não sabia nada de Deus. Bateu o desespero, irmãos? Imagina, você pagando um convênio, que eu tinha que continuar a pagar o convênio, porque ela não podia parar o tratamento, sem trabalho, pagando aluguel, e fora da sua cidade, porque nós tínhamos mudado de São Paulo. A primeira situação lá atrás, em 2002, foi xixi. Se eu tivesse que escolher de qual delas eu queria voltar, Senhor, volta para 2002, por favor. Foi a maior prova que nós vivemos. Você acordar todos os dias de manhã sem saber o que vai ser do seu amanhã. Eu olhar para a Elaine, tentando dar forças para ela, porque eu precisava ajudá-la, né? Porque o tratamento requeria força espiritual, né? A mente que está boa. De onde eu Deus tira a força? De onde eu tirava a minha força? Para dar força para ela, quando nem eu tinha para mim. Irmãos, a gente às vezes conversando, a gente fala, aquele tempo, 2024, uns 8 meses passaram. Foi o tempo em que o meu relacionamento com Deus se tornou algo tão próximo, se tornou algo tão vivo. Foi uma experiência em que eu conheci Deus, não de ouvir falar, mas eu passei a conhecer Deus face a face. O tempo que eu mais vi Deus falar comigo era na pia lavando louça. Obrigado, Deus abençoe. Ali na pia lavando louça era onde Deus tinha um particular comigo, onde eu ouvia a voz de Deus falando para mim: fique em paz, filho. Eu estou cuidando de tudo. Quando a Elaine descobre o câncer, as primeiras palavras que Deus falou para mim: não se preocupa com o físico dela. Esse eu já curei. Eu estou tratando é o espírito dela. E ali eu sabia que ia apertar muito mais do que o físico. Porque a gente ser tratado no corpo é fácil, medicamento arruma, conserta, para tratar o nosso eu. Aí dói, irmãos. Dói você se desfazer do teu eu. Para que dói a gente falar que eu diminua e ele cresça. Meu, irmãos, não foi fácil. Mas foi novamente necessário. Porque ali eu comecei a voltar para um tempo de comunhão com Deus, a qual eu não me lembrava mais desse tempo, porque as ocupações, porque o seu dia cheio, porque o trabalho estavam consumindo o meu tempo com Deus. Então Deus vai e tira tudo que estava separando eu dele para me trazer para um tempo novo, um tempo de relacionamento com ele, para eu reconhecer que ele era superior a qualquer deserto que eu pudesse passar. Porque tem um tempo determinado para todas as coisas. E o tempo do deserto, o tempo da prova, o tempo da luta, é o tempo que você separa para você criar o seu relacionamento com o Pai.
É o tempo que você abre os seus ouvidos para ouvir a voz do Senhor falar com você. É o tempo que você cria comunhão. Porque naqueles 8 meses, irmãos, vivendo aquele deserto, sem nenhuma perspectiva, eu ouvi a voz de Deus dizendo: descansa, eu estou cuidando de tudo. Então a Bíblia fala sobre perseverança. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, comerão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías 40, 31. Confiança, irmãos, é entender que o silêncio de Deus não é ausência, é preparação. Vai ter momentos da minha, da sua vida, que a gente vai querer orar e ouvir a voz de Deus, e nem sempre Deus vai responder às nossas orações. Porque no tempo que Ele não responde, é porque Ele está nos capacitando a saber confiar mesmo sem ouvir. O tempo que eu oro, que você ora e não vem resposta, é o tempo que Ele está nos fazendo se tornar mais íntimos dEle, a colocar nossa fé em ação, a confiar que Ele está agindo, mesmo quando eu não estou vendo, mesmo quando eu não estou ouvindo, mas eu creio, eu continuo acreditando, porque Ele é fiel. O tempo de Deus nunca falha e nunca se atrasa. Deus não atrasou um dia do processo que nós vivemos naquela casa. Deus proveu todos os dias. Eu vivi dentro daquela casa com a minha esposa, milagre todos os dias. Eu posso dizer para vocês, irmãos, eu vivi milagre porque Deus proveu tudo. Deus proveu o dinheiro dos remédios, Deus proveu o dinheiro do aluguel, Deus proveu o dinheiro da alimentação. Deus não deixou faltar nada. Há um tempo determinado para todas as coisas. Abacuque 2,3 diz: porque a visão é ainda para o tempo determinado, mas se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera, porque certamente virá, não tardará. Passamos o processo, termina o tratamento, o tratamento estava ali já no final. Parece uma oportunidade de trabalho, só que não era em Maringá. Deus me manda para São Paulo. Deus, tu falaste para mim há 4 anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade, que o Senhor não me faria voltar mais para São Paulo. Por que eu estou voltando? Agora que a Elaine está bem, que ela está recuperada, eu tenho que sair e deixar ela aqui para outra cidade. E o pior, né, que agora eu tenho que ir sozinho. A Elaine não podia ir por causa do tratamento, estava continuando. Estou lá em São Paulo. Já vai mais de 1 ano. Eu estive no tempo da correção, eu estou no tempo do aprendizado. Mas eu vou viver o tempo da promessa. Eu confio no Deus que eu sirvo. Eu não estou hoje de volta em Maringá, porque não é o meu Cronos, é o Kairos de Deus que está prevalecendo hoje. Por isso ainda não estou aqui. Mas eu vou voltar. Eu falo isso para ela todos os dias. No tempo determinado por Deus, eu vou voltar. Foi Ele que prometeu. Eu descanso nele, irmãos. Passou o tempo da ansiedade. Sabe o que a ansiedade trouxe para mim? 2 tumores no ouvido, 2 cirurgias.
e uma perca da minha audição, por viver ansioso, preocupado, angustiado. Foi isso que a ansiedade me trouxe. Hoje não. Hoje eu não preciso mais ficar ansioso, porque eu confio no Deus que eu sei. Eu confio na promessa. Outro dia eu estava lá dentro do trem. São Paulo é uma bênção, mas é uma cidade que eu glorifico a Deus, porque foi lá que eu nasci, foi lá que Deus nos abençoou, que a gente conquistou tudo que a gente tem através de lá. Mas para quem acostuma com o interior e para São Paulo, é bacana. É um desafio. E hoje eu pego 2 ônibus e 2 trens para ir trabalhar. E num desses trens lá, bem, né, como dizia o filósofo contemporâneo Mano Brown, né, um dos raps dele, eu gosto disso, mais calor humano. Você está lá no meio daquele trem, naquele calor humano. Mochila grande, né? Quando eu venho para cá, a mochila vem enorme, né? E aí é eu a mochila, né, que tem que ficar no espaço, né? Princípio da física, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, a minha mochila cheia de roupa parece que bem maior que eu. E aí eu tenho que escolher, né, quem fica, eu ou a mochila. Um desses dias, né, aquele momento que a gente se sente meio fragilizado, essas promessas de Deus que não chega, né, aí o tempo de Deus, eu falei com Deus ali, né, acho que mais por impulso ali, pelo processo que eu estava ali apertado, né, estava tão apertado aquele dia, irmão, se eu tivesse com o RG dentro do bolso, eu tirasse minha foto, estava chorando. Tem dia que aquele trem está tão cheio, irmão, que se você não tomar cuidado, você sai do trem, a tua meia fica lá dentro do vagão. Às vezes você é teletransportado, você não precisa pôr o pé no chão, as pessoas vão te carregando, você é suspendido e você meio que levita dentro do trem. Tão cheio que é. Isso quando a escada rolante não quebra e aquele aglomerado de... Nunca vi tanta gente por metro quadrado no espaço só. Naquele momento eu olhei para aquilo e falei, Senhor, tu fez uma promessa comigo, Senhor. Eu trabalhava 7 minutos de casa, eu ia almoçar em casa. Eu tirava até um cochilo no meu almoço. Hoje, malemão, consigo almoçar, saindo nesse trem aqui cheio, Outro dia eu peguei um ônibus de manhã, irmão, 6 horas da manhã, o ônibus estava com o ar-condicionado desligado, e um calor da Zâmbia dentro daquele ônibus. Nesse dia dentro dele, eu falei, Senhor, cadê a promessa do Senhor? Sabe o que eu ouvi de Deus, irmãos? A minha graça te basta. Aí tá bom, Senhor, obrigado. Louvado seja o teu nome. A minha graça te basta. Eu não sei o que você está vivendo, meu irmão, minha irmã, mas a graça de Deus te basta. Eu achei que eu tinha terminado todo o esboço, tomando banho, Deus fala comigo, fala isso para a igreja. Eu falei isso muitas vezes para muitas pessoas. Deus não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar. Engano meu. Deus dá um fardo maior do que a gente pode suportar. E no momento que a gente desfalece, porque o fardo está pesado, aí vem a mão dele, com a graça dele, nos sustenta e diz para mim e diz para você, o fardo é pesado, você não vai conseguir carregar sozinho, eu vou te ajudar. Deus todo o tempo dá um fardo maior para mim, para você carregar, para que a gente possa recorrer a Ele e nos ajudar a transitar com esse fardo. Porque nós sozinhos não temos a capacidade física e espiritual de carregar esses fardos sozinhos. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, para de querer carregar o teu fardo sozinho. Busque a Ele, porque Ele está disponível para estender as mãos e te ajudar a carregar. E que esse tempo, que é um tempo determinado por Deus para a sua vida, seja o tempo para que você venha aprender mais dEle, aprender a confiar nele, aprender a olhar para Ele, saber que Ele vai te sustentar no momento de angústia, no momento da dificuldade. Porque eu tenho sido sustentado todos os dias, igreja, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus.
Eu falo para a Elaine que é pela misericórdia de Deus, é pela graça. Eu não sei como é que eu consigo viajar 10 horas e chegar aqui de manhã e ir trabalhar o dia todo, às vezes 12 horas, 11 horas, às vezes nem almoçar, eu paro para almoçar. A Elaine fica ali brigando comigo, vem almoçar. Irmãos, fisicamente eu não explico isso, não é possível. Eu saio daqui, eu viajo 10 horas, eu pego o trem lotado, ônibus lotado, mochila pesada nas costas, eu trabalho o dia todo e não sinto cansaço. Isso não é outra coisa a não ser a misericórdia de Deus, a graça de Deus, porque eu não posso explicar algo que é inexplicável aos olhos humanos. Porque eu vivo pela graça. Porque é um tempo determinado para todas as coisas. Esse tempo vai passar. Mas vai ser no tempo dele. E eu vou esperar confiadamente. Porque no tempo oportuno, a promessa vai chegar. Eu vivi o tempo da correção, eu estou vivendo o tempo do aprendizado, eu vou viver o tempo da promessa. Você vai viver o tempo da promessa também. Se você perseverar, se você souber esperar o tempo de Deus, o Kairos de Deus, não-se o Cronos. O que nós precisamos fazer agora é nos desfazer dos nossos relógios. A gente tem que parar de querer acelerar o tempo de Deus. A gente tem que viver cada dia no meio da provação, no meio do deserto, como um aprendizado, um crescimento, para a gente adquirir experiência com Ele. Adquirir intimidade com Ele. Intimidade você adquire com quem você se aproxima. E o deserto leva nós a aproximarmos de Deus. O deserto nos faz criarmos relacionamento com Deus. Confiança em Deus. Não queira antecipar o tempo do Senhor na tua vida. Deixa Ele trabalhar. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida e usa esse tempo como um aprendizado. Estava conversando com o pastor e falando, esse tempo, irmãos, esses 8 meses que eu vivi, transformaram a minha vida. Hoje eu posso afirmar para os irmãos, eu sou outra pessoa. Espiritualmente, mentalmente. Uma pessoa que há um tempo atrás era calado, não se posicionava, tinha receio de bater de frente com as pessoas, porque eu não queria criar atrito, porque queria estar de bem com todo mundo. E hoje, irmãos, tem horas que eu me surpreendo com coisas que eu estou fazendo, porque eu adquiri uma confiança tão grande de Deus que nada mais que daquilo que eu não concordo que não esteja certo, que o Espírito Santo me direciona para falar, está errado, eu falo, independente de quem seja. Eu parei de aceitar as imposições das pessoas para não criar confusão, porque hoje, na boa, irmãos, se custa a minha paz, é caro. Deus me transformou, igreja. Óbvio, eu não saio brigando com todo mundo, mas eu me posiciono. Tem coisas que a gente tem que aceitar. Minha mãe dizia, quanto mais você se abaixa, mais você mostra suas calças. Eu não era assim. Deus me transformou. E foi desse processo. Às vezes a Elaine olha para mim e fala, nossa, está parecendo eu no passado. A Elaine era briguenta, hein? Pensa numa moça briguenta. Hoje é uma criatura totalmente transformada. A gente fala que parece que a gente trocou de lugar, né? Hoje ela sou eu e ela sou eu e eu sou ela. Deus trabalhou, irmãos, na nossa vida. Como a gente hoje vê essa transformação um no outro? Foi o tempo do aprendizado. Quero chamar o grupo de louvor. E hoje, irmãos, quero convidar você aí no seu lugar mesmo. Quero que você hoje coloque a mão no seu coração, aí no teu lugar. Que hoje você declare com as suas palavras
Eu não vou convidar você para vir aqui na frente, para os pastores, para os intercessores orarem para você. Não, eu vou convidar você hoje para você tomar posse com a palavra de autoridade sobre a tua vida, porque você tem autoridade para declarar a palavra de Deus sobre a tua vida. Eu quero agora que, enquanto o louvor estiver atuando na canção, você coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos, e que você hoje renuncie todo esse sentimento de medo, de ansiedade, de preocupação, de dúvida, toda essa mentira do diabo que ele colocou na sua mente, que ele vem colocando na sua mente talvez por anos, coisas que eu vivi por anos, essa mentira, e eu aceitei essa mentira como uma verdade, mas hoje eu não aceito mais porque o tempo de Deus na minha vida me transformou, e hoje eu não aceito nada que não seja do Senhor. Eu quero te convidar hoje para você mudar a sua história, mas usando a sua palavra, usando a autoridade que Deus te deu. Se coloque de pé em nome de Jesus. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois meu fôlego é a sua vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a sua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas sua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Começa a declarar agora, igreja, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Começa a declarar sobre a sua vida, você é liberto. E não há portas, não há ferrolhos, não há nada que pode impedir o agir de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, nesta noite você tem autoridade para declarar que não há nada que possa impedir o agir de Deus, que você não é mais prisioneiro, prisioneira desse sentimento maligno, dessa mentira do inimigo sobre a tua vida. Em nome de Jesus, declaro nessa noite sobre a tua vida, você é mais que vencedor. O Senhor te ajuda, o Senhor te fortalece, o Senhor caminha com você. Declaro em nome de Jesus que não vai ser o tempo que você está passando que vai determinar a promessa de Deus sobre a tua vida, mas sim aquilo que Deus declarou sobre você que vai prevalecer sobre a tua vida. Em nome de Jesus, vai declarando, meu irmão, vai declarando, minha irmã, a palavra de Deus está sobre a sua vida. Você tem uma palavra sobre a tua vida, a palavra declarada, você tem autoridade sobre principados, potestades. Você não precisa aceitar essa mentira do inimigo sobre a tua vida. Você não aceita esse espírito maligno de ansiedade, não aceita esse espírito maligno de depressão, não aceita esse espírito maligno, essa mentira do diabo de dizer que não vai acontecer, porque vai acontecer no tempo de Deus. O tempo do Senhor é perfeito sobre a tua vida. Vai declarando, meu irmão, vai declarando, minha irmã, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você é mais que vencedor. De pé diante de nós,
Você é mais que vencedora. O Senhor te levantou como cabeça, não como cauda. O tempo da mentira do inimigo sobre a tua vida se encerra hoje. O espírito maligno da depressão, da ansiedade se encerra hoje sobre a tua vida. Em nome de Jesus, você não vai enxergar a situação como dificuldade, você vai enxergar a partir de hoje esse processo que você está vivendo como uma oportunidade de você adquirir conhecimento, experiência com Deus. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nessa noite, toda a cadeia do inimigo contra a tua vida está caindo por terra, em nome de Jesus. Nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo, todo sofisma do inimigo, toda mentira de Satanás contra a tua vida está caindo por terra, em nome de Jesus. Há uma palavra profética do Espírito Santo sobre a tua vida. Essa palavra diz que você é mais que vencedor, você é mais que vencedora. Você vai viver os sonhos de Deus para a tua vida, mas no tempo determinado pelo Senhor. Não apresse mais o tempo de Deus, aprenda a viver no tempo determinado por Deus para a tua vida. Porque esse tempo é perfeito, esse tempo está te moldando, está te capacitando para você crescer, para você criar intimidade, para você criar um relacionamento íntimo e pessoal com o Espírito Santo. Traga o Espírito Santo para o seu lado, para viver com você um novo tempo, uma nova história. Traga o Espírito Santo para viver com você um tempo que, independente de qual situação você esteja vivendo, você vai viver com Ele ao teu lado. Porque a graça dele te basta, porque a graça dele te basta, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta. Não importa o que você está vivendo, declara em nome de Jesus: Senhor, eu vou passar por esse processo, eu vou passar por esse processo, porque eu vou alcançar o propósito do Senhor. Esse processo não vai definir o que o Senhor tem para a minha vida, não, esse processo vai fazer eu crescer e aprender que com o Senhor eu sou mais que vencedora, eu sou mais que vencedora. Eu vou aprender nesse processo, Senhor, que o Senhor está comigo. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Não vai nos faltar a paciência, a perseverança, a comunhão, o relacionamento. Não vai nos faltar a confiança, a fé em saber que o Senhor está conosco, porque o Senhor é o nosso pastor, independente do tempo que nós estivermos vivendo. Independente da situação que nós estivermos vivendo, nós vamos passar, porque o Senhor vai estar conosco. E nunca mais, Senhor, nós vamos nos prostrar e deixar que o inimigo venha tripudiar sobre nós, porque nós confiamos no Deus ao qual nós servimos. Nós confiamos no Deus que nos sustenta, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus que fez milagres lá nos tempos mortos, continua fazendo hoje e vai continuar a fazer sobre a minha e sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo. Que se fazem diante da tua voz e não há doenças nem culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade Vai se acalmar na minha e na sua vida, na voz daquele que tudo criou, em nome de Jesus. Ele é poderoso para transformar a nossa tempestade numa calmaria, numa bonança. O tempo da bonança vai chegar, meu irmão, minha irmã. O tempo da luta vai passar, meu irmão, minha irmã. Vai chegar, vai chegar, vai chegar. O tempo determinado por Ele vai chegar. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Nós estamos vivendo o processo, mas nós vamos chegar no tempo do propósito. Em nome de Jesus. Culpas que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma. A sua tempestade vai se acalmar, irmão. Persevere e confia no tempo de Deus. Ele está te transformando, Ele está te moldando,
Ele está te capacitando para um novo tempo. Ele está criando em você intimidade. Aleluia. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor. Ele é merecedor. A Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Em nome de Jesus. Louvado seja teu nome, Senhor. Tu és maravilhoso, tu és digno, Pai. Tu és merecedor. O Senhor é maravilhoso, Pai. O Senhor é bom o tempo todo, Pai. A igreja é tão maravilhoso quando a gente vê Deus ministrar nossas vidas e ver Deus usando a boca, né, de um vaso, confirmando aquilo que Ele colocou no nosso coração, para a gente ter certeza que é Ele que faz, não a gente. O Cris, na hora que a gente estava orando, ele foi ali usado por Deus para falar ali no momento da oração. Que o Senhor viesse repreender todo espírito de ansiedade hoje na igreja. E ele não fazia ideia do que seria ministrado. E eu ouvi aquela palavra sair da boca dele, eu vi ali Deus confirmando tudo o que ele ia falar hoje. Como me encheu de alegria ouvir aquilo da boca dele, saber que Deus estava confirmando o que ele ia falar. E eu louvo a Deus, igreja. Essa mensagem foi para a minha vida. Eu estou vivendo esse tempo. Eu estou aprendendo todo dia com Deus. Tem sido maravilhoso, igreja. Como eu glorifico a Deus por cada aprendizado que eu tenho. Como eu glorifico a Deus, irmãos. Porque nesse tempo que eu estou vivendo, é o tempo que eu estou mais me achegando a Deus. Hoje eu posso dizer, igreja, eu tenho um verdadeiro relacionamento com Deus. Tem muito que aprender. Mas hoje, eu não me preocupo mais. Que é Ele que me sustenta. O controle da minha vida está nas mãos dEle. E eu não poderia ter entregue o controle da minha vida em mãos melhores. Porque lá naquele distante 2002, naquela farmácia, lá na Lapa, naquele dia eu tomei uma decisão. Eu falei para Ele, Senhor, toma minha vida nas tuas mãos. E de lá para cá, irmãos. Lutas vêm, claro. Jesus não prometeu para mim que eu ia ter vida fácil. Ele disse para mim que no mundo eu teria aflições. Mas Ele falou para eu ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E se Ele venceu o mundo, eu também venço, você também vence. Nós vencemos. Nós vamos vencer. A gente só precisa aprender a esperar o tempo de Deus. Porque há um tempo determinado para todas as coisas. Que Deus tenha falado ao seu coração como falou comigo. A minha graça te basta. Amém? Feche seus olhos, vamos fazer aqui a oração final para entregar esse culto ao Senhor, agradecer a Ele pela oportunidade que nós tivemos de estar aprendendo mais de Deus, porque eu não sei você, irmãos, mas eu aprendi muito nessa noite com o Senhor. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, nós te louvamos, Pai, te glorificamos e te agradecemos, meu Deus, por falar conosco, Pai, dessa forma tão maravilhosa, Pai. Porque eu sei, meu Deus amado, que aqui eu não fiz nada, Pai. Porque tudo que o Senhor aqui falou foi o teu Espírito que direcionou, Pai. Porque eu sei, meu Pai, das minhas limitações, eu sei que eu não conseguiria fazer essa ministração sem a tua direção. Então, Pai, eu tenho a plena certeza, meu Deus, que o Senhor é quem direcionou, que o Senhor foi quem fez esse culto hoje, Pai. Então, meu Deus, eu te agradeço por falar comigo, e eu creio que o Senhor falou com a tua igreja. Entregamos a Ti, Pai, essa semana nas Tuas mãos, que seja uma semana, Pai, de transformação em todas as nossas vidas, Pai,
que hajam testemunhos, meu Deus amado, de vidas transformadas, meu Deus. Pai, que no poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai, nós venhamos a ver, Pai amado, a glória do Senhor, Pai. A glória do Senhor se manifestar nas nossas vidas. Há um tempo determinado para todas as coisas, e a graça do Senhor nos basta, Pai. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, e as duas consolações do Espírito Santo, esteja conosco não somente hoje, mas para todos sempre. E todos digam amém. Aleluias. Aplauda o Senhor em nome de Jesus Cristo.